enfim, o fechamento da mediação foi muito bom. Acho que o resumo que vocês fizeram, a clareza do que aconteceu aqui, o que vai acontecer lá na frente, foi muito bom isso. Parabéns para todo mundo, os mediadores, pelo menos uma coisa ficou clara, vocês não se perderam, vocês sabiam por onde vocês estavam transitando e aonde que vocês precisavam ir. Então, isso foi também muito, muito bom. Então, é isso. Claro. Eu acho importante deixar um conselho para vocês, porque eu presenciei na sala de aula e agora me veio o discurso das meninas. Elas, mas e agora? Então, para ser mediadora é muito difícil, eu não vou abrir a boca, eu não vou falar. Elas comentaram esse desespero, porque se eu falo uma palavra errada, acho que a ideia é sempre aperfeiçoar. Os erros vão ter em todas. Acho que o Adolfo pode dar a experiência dele mais ampla que desde a primeira até hoje sempre vai ter algum deslize, mas a ideia não é que vocês deixem, é só para, de fato, melhorar. E um outro pontinho que eu esqueci de falar, que é por que a gente bate nos princípios da mediação e, por exemplo, a importância da participação da parte. Porque vocês viram como tem horas que pode ser útil ter esse critério que o Alberto utilizava. Olha, eu não tenho poderes para decidir, às vezes, se está uma discussão muito acalorada, isso pode ser uma válvula de escape. Vamos dar uma semana, daqui a pouco a gente volta. Mas eu participei, em particular, de uma mediação que tinha uma parte que não tinha condições físicas, né? Ela estava doente e não conseguia participar da mediação. Então, ela participava por procuração. Ela tinha um advogado e uma pessoa que era ela. Então, ela falava por ela. Só que essa pessoa nunca sabia, é inevitável. Então, em momentos cruciais, tinha que parar tudo, ligar, ver, e nunca é a mesma coisa. E depois, quando a pessoa, no momento final, vem, ela não está no mesmo espírito que todos os outros estiveram de recontextualização daquela situação conflituosa. Então, esse ponto eu esqueci de comentar, mas vocês verem como é difícil não participar alguém que tenha poderes para estar ali e que seja a própria parte. Que a parte, a gente está falando de uma pessoa jurídica, mas eu estou dizendo como isso, de alguma forma, distancia do conflito e da situação. Era só esse comentário. Posso só fazer dois a partir rapidíssimo. Uma coisa que eu esqueci. Uma coisa que eu percebi era muito o diálogo entre a Carmen e o advogado. Tanto é que, num determinado momento, incomodou o Paulo, e até ele falou que posso ajudar. Isso é uma coisa que, de preferência, não permitam. Quer dizer, é muito difícil a gente limitar as pessoas, mas é porque isso traz algum desconforto entre eles que precisa ser trazido à mesa. Tá? E só queria fechar com tudo o que a gente está apontando, e para nós com experiência em mediação, isso não considero como crítica. Eu considero como um apontamento, porque, claro, nós aí faríamos totalmente diferente, como colocou o Alfred. De qualquer maneira, seríamos outras pessoas, seria outra mediação, seria totalmente diferente. O que a gente está trazendo é justamente para vocês pensarem, porque é justamente para um aperfeiçoamento, para melhor para vocês. Gente, só... tá. Não, acho que vocês comentaram, mas eu queria comentar no detalhe. Um movimento que você fez, Luiz Eduardo, que é assim, você tem um grande debate na mediação, que é o mediador deve avaliar, e todo mundo você fala assim, é melhor não, tem que ser o mais facilitador possível. Não, é que existem, não, mesmo lá, não, o debate lá é o seguinte, é melhor não avaliar, todo mundo concorda. Agora, tem casos que vale a pena, aí como fazer quando vale a pena? Tem uns caras que falam deve-se avaliar, mas que é melhor não avaliar, acho que é difícil discordar. Né? Por quê? Por causa dos riscos de avaliar. E foi um risco que você correu aí e que configurou. Você perdeu um pouco da imparcialidade e você incomodou o outro lado. Quando você falou, você defendeu um pouco o caso deles, mas assim, o mérito nem se importa tanto, importa você virar para um lado e falar o que esse lado falou, não é, a minha opinião sobre isso, você usou essas palavras, é essa.
Então, pô, o que pode acontecer disso? Primeiro, eles falam, pô, esse cara tem uma opinião que não é a minha e começar a distanciar, ou ele está defendendo o outro lado e aí eu também já não vou confiar muito nele, ou, poxa, o outro lado, na melhor das hipóteses, o outro lado convenceu ele e agora eu também tenho que convencer. E aí fica um clima de competição na mesa. Todo mundo quer convencer o mediador e ninguém mais quer colaborar. Então, agora, assim, dar um choque de realidade, quando a coisa, no momento, vamos supor que eles estivessem com um pleito absurdo, eles estivessem super razoáveis, meio também através de perguntas, né? Você não acha que isso já está... Quanto que você acha que você conseguiria no judiciário? Quais são os pontos fortes do seu caso? Quais são os pontos fracos? Qual é a chance de você não conseguir tudo isso? Você tem que ser menos... Nunca banca, assim, porque é arriscado. Tem pessoas que defendem avaliações, mas mesmo quem defende um bom jeito de fazer. Não é de qualquer jeito. É sempre arriscado. Tá? Mas é bom aprendizado. Acho que você é muito bom. Tem que tentar mesmo. Sabe que uma hora eu tive a mesma impressão, só que o contrário, e não da parte do Luiz, da parte do Paulo. Que foi uma hora que quando eles trouxeram a questão da casa, eles falaram, olha, vocês não falaram ainda nada sobre a questão da casa. Como é que ficou a questão da casa? Né? E aí acho que foi só uma questão de linguagem mesmo. O Paulo falou assim, pois é, eu quero ouvir aqui da seguradora a casa que não foi bem tratada por vocês, então, por favor, trate adequadamente. Foi alguma coisa assim, né, que eu acho que poderia ter só sido enquadrado de uma outra maneira para não dar essa impressão que você está mais... Talvez porque você realmente, fisicamente, está do lado de cá, e o Luiz fisicamente está do lado de lá, vocês né? Pois é, mas aí, nesse caso, acho que a proximidade física valeu mais do que a intelectual. Eu acho que isso é meio que a síndrome, vou dizer assim, mas eu nem conheço, gente, síndrome do conciliador do Fantástico. Né? Eu só vi isso 2 vezes, então talvez eu esteja até cometendo uma injustiça, mas é na qual a parte é hipossuficiente, ela tem um menor poder econômico, e aí há uma certa confusão aí do papel do conciliador ou do mediador, que ficou vindo, e essa parte fala assim, não, mas as minhas necessidades são essas, eu sou injustiçado por causa disso, a gente ouve, eu falo assim, pô, e aí, como que vocês vão atender? Né, mas não é esse o papel, né? O papel, talvez você poderia ter falado assim, acho que não deu tempo ainda de tratar essa questão, mas talvez agora seja o momento adequado, vamos tratar essa questão. Mesma coisa com enquadramento diferente. Gente, acho que já tiveram vários comentários também, em função da hora, se vocês tiverem mais alguma coisa para colocar. Só queria colocar 2 pontos. Em relação à questão da casa. De fato, até conversei um pouco com vocês antes, vão ou não colocar, de que forma, porque essa casa não foi comprada só por ele, né, pelo Marcos. Ela foi comprada pelo Marcos e pelo companheiro. Talvez depois, numa próxima reunião, vocês fossem buscar mais essa informação ou, eventualmente, tratar especificamente desse caso. Então, você tem aqui um caso, eventualmente, de união estável, você não sabe se tinha o reconhecimento, se não tinha, você não sabe se esse companheiro vai ou não procurar vocês também em seguradora. Então, me parece que, como esse ponto apareceu no final, o processo investigativo desse fato ele ficou menor, tanto da parte dos terceiros, dos mediadores, como também da outra parte. Então, não sei nem se vocês pescaram muito essa questão de que ele falou que a casa era com um companheiro, para pensar bem, será que você comprou sozinho a casa? Ele comprou sozinho, no caso, o seu filho? Enfim, e esse processo investigativo talvez aparecesse num outro momento. E até a questão de pensar a criação de valor. Se isso fosse para o judiciário e houvesse um reconhecimento de união estável, isso impactaria diretamente tanto na questão do direito dele de herança, porque o companheiro seria meeiro, né, como também em relação à sucessão. Né? Então, é óbvio que não vai entrar nessa questão técnica, mas isso impactaria no valor a receber. Então, talvez o processo investigativo de entender um pouco isso e como impactaria no valor também surgisse num próximo encontro. Uma outra questão bem rápida também em relação aos valores. Eu vi que vocês, no caso, os advogados, o advogado e a Carmen, em relação ao valor dos danos morais e materiais, eu também acho que vocês fixaram padrões
menores. Não que se tenha que ir para o padrão maior e depois ficar barganhando em cima disso. Mas o caso falava, a Carmen quer 1 milhão, né, nas informações confidenciais, de danos morais e 560 mil de danos materiais, pelo 1/3. Né? Vocês fixaram pelas despesas. Me parece que isso, eu pensei que fosse surgir primeiramente da seguradora. Dizer, não vamos falar em 1/3, que é muito mais, vamos falar nas suas efetivas despesas e me conte delas para que eu possa entender. E vocês já foram pelo critério das despesas. Isso também me causou um pouco de surpresa de como eu imaginava que fosse acontecer. Em relação aos danos morais, sempre é bem difícil também chegar a um valor. Esse 1 milhão foi uma coisa, tipo, o Carmen pensou em 1 milhão, o advogado pensou em 1 milhão. Mas é claro que vocês fizeram uma pesquisa, viram mais ou menos qual é a média e tal, buscaram outro valor. É a questão dos parâmetros objetivos. E uma última questão em relação à seguradora também, que é a descontextualização do caso, né? Quer dizer, foi o maior acidente da história do metrô. Existia uma preocupação muito grande com a imagem do metrô, com a imagem, até no próprio, enfim, uma preocupação do governo do Estado em relação a resolver essa situação. Por outro lado, se fosse para o judiciário, isso ia demorar mais, não só para receber, né? Você ia discutir, tudo bem, que eu tenho uma responsabilidade objetiva, mas você ia discutir dano, você ia discutir valor. Isso leva tempo, isso tem conteúdo de discussão também. Então, vocês de fato acolheram bem, tomaram como premissa as coisas que talvez depois, no curso da mediação, vocês pudessem também entrar. Quer dizer, veja, nós estamos dispostos a fazer isso, quer dizer, isso ficou muito dado como premissa, mas esse contexto, ele de fato existiu. É raro existir esse momento de mediação, de sessão envolvendo, quando envolve o Estado, né? Essa forma extrajudicial de conflito envolvendo ente público, que indiretamente estava no caso. Tudo bem que vocês estavam pela concessionária, pela seguradora, mas havia um interesse nesse caso, especialmente em função desse contexto também. E provas documentais, prova de dependência, prova de salário. É claro que vocês estão numa sessão informal, ninguém vai ficar trocando documentos, então me dá o contra-cheque, ou me dá o olerite, ou enfim, eventualmente me passa uma comprovação da casa agora. Mas também essa questão de comprovação dessas questões, isso principalmente para a seguradora, até por uma burocracia que tem também, precisaria depois, eventualmente, chegar nesse ponto. Mas, mais uma vez, parabéns a todos, eu acho que foi uma excelente sessão.